E como já é habitual à sexta-feira, tenho comigo Cancela Moura. Cancela, boa noite, obrigado pela sua presença. Começamos com o tema de abertura deste jornal. As famílias com crédito à habitação em incumprimento podem começar a renegociar o empréstimo com o banco já a partir de segunda-feira. No entanto, tem alguns critérios para poderem fazer esta renegociação. Se por um lado podem fazer a partir de segunda-feira esta renegociação, têm que responder também a alguns critérios. De que forma é que esta medida pode ou não ser positiva para as famílias portuguesas? Para já é preciso dizer que parte-se de uma base que é aquela que interessa a toda a gente, de estarmos a falar de famílias que estão numa situação economicamente difícil. E depois este diploma também, esta é a segunda questão prévia que era preciso colocar, este diploma não é isolado. É um diploma que é acompanhado de um outro conjunto de diplomas que desde o princípio, abril, maio deste ano, começou a ser lançadas as bases da sua discussão. Estes diplomas mereceram, portanto, e já agora é importante dizer, a abstenção da oposição por entenderem que o Governo deveria ter ido mais longe, embora as medidas que aqui estão nestes diplomas acabem por ser medidas muito positivas. Daquilo que eventualmente importa para as pessoas nestas medidas, importa dizer-se o seguinte: por exemplo, saiu um diploma que em dezembro passará a ser proibido o aumento de spread em situações, que o spread é a margem de lucro que o banco tem do dinheiro que empresta, nos créditos à habitação, em casos de arrendamento de casa, devido, por exemplo, à mudança do local de trabalho, e aqui esta distância são 50 km. Ou em situações em que ocorra desemprego ou renegociação contratual, por exemplo, por um divórcio. São situações de vida que acontecem naturalmente e que os bancos, na renegociação, acabavam por fazer aumentos de spread. Por exemplo, isto é uma medida muito positiva. Depois, é importante, mesmo assim, nestas circunstâncias, que se comprove que a prestação que eventualmente está a pagar ao banco representa uma taxa de esforço de 55% ou 60%, conforme o agregado seja com dependentes ou não. A outra medida que eu acho interessante e muito importante tem a ver com a libertação de meios, de recursos que as famílias têm e que muitas vezes, por razões de ordem legal, não podem utilizar. Estamos a falar dos PPRs e estamos a falar dos planos de poupança e educação, que a partir de janeiro também vai-se permitir o resgate destes... Entra em vigor também uma nova alteração à lei. Mas vai-se permitir que neste diploma, que estes planos de poupança possam ser resgatados sem penalizações. Até agora há uma penalização fortíssima se eles fossem resgatados para fins diferentes daqueles a que estavam destinados. Exatamente. E permitir-se essa libertação de meios para que as famílias possam fazer face a estas dificuldades de pagamento do crédito de habitação. Quanto ao crédito de habitação propriamente dito e quanto à situação economicamente difícil das famílias, estamos a falar de situações em que pelo menos exista um cônjuge no desemprego. E isto é uma situação, atendendo ao aumento da taxa de desemprego, é uma situação recorrente. Estamos a falar de uma situação onde o rendimento bruto do agregado familiar tem uma redução de 35%, pelo menos. Estamos a falar de uma taxa de esforço do agregado familiar que seja aumentada em valor igual ou superior a 45% ou 50%, havendo dependentes ou não tendo dependentes. Portanto, 45% para um agregado familiar com dependentes ou de 50% sem dependentes. Estamos a falar de uma situação em que o património global, o património financeiro global, o que é que isto significa? Por exemplo, as contas bancárias ou todas as outras aplicações financeiras estejam com uma redução, ou que sejam inferiores em metade ao rendimento anual do agregado familiar. E estamos a falar numa situação em que o património imobiliário, isto é, a propriedade de casas, se refira só àquela casa e, eventualmente, à garagem da casa, que é assim que diz a lei, e, pelo menos, imóveis até a um valor de 20 mil euros. Isto é, para este efeito, só pode ter
como propriedade aquela casa. Basicamente, estas são as situações que são efetivamente identificadas como as condições de permitir o acesso à renegociação. A renegociação faz-se através de 3 situações, eu não ia particularizar, mas é um plano de reestruturação da dívida, são medidas complementares e serão medidas substitutivas da própria execução da hipotecária, isto é, quando deixam de pagar, existe uma ação, etc. Portanto, há também aqui a possibilidade de o fazer. A estes 3 níveis, importa dizer que no primeiro, se estamos a falar de um plano de reestruturação, estamos a falar, obviamente, de períodos de carência, de valores residuais de prestações durante um determinado período, de reduções de spread e, eventualmente, também uma concessão, em último recurso, uma concessão de um crédito autónomo para fazer face àquela dificuldade conjuntural. As medidas complementares, obviamente, serão medidas de reforço destes planos, mas aquilo que importará aqui dizer, porque acho que é positivo, é as medidas, o que é que acontece quando não se pode fazer mais nada. Exatamente. Em situações limite, existirá a possibilidade de entrega da casa ao banco. Mas essa a condição. Sim, é o limite. Sim, é o limite quando já não houver... Quando já não houver possibilidades de negociação, isto é, este processo como é que se processa? Quem está numa situação destas, de que nós falamos, tem que comprovar, por exemplo, eu não referi isso há bocadinho, a existência de uma situação de desemprego há mais de 3 meses, equiparando aquela situação, por exemplo, que nós falamos estes dias portanto, do abono de família, portanto, a renegociação é uma situação similar quanto a isso. Entregam um requerimento no banco e o banco analisará se estarão dentro destes critérios ou não. Na possibilidade, ou na impossibilidade de qualquer outro tipo de negociação, aquilo que acontecerá é a dação em cumprimento, que é a entrega da casa ao banco, é a alienação, isto é, a venda do imóvel ao Instituto de Habitação, portanto, que é uma das saídas muito interessantes, e, eventualmente, outra saída muito interessante desta lei é a permuta por outra habitação de valor inferior àquele. Portanto, com as necessárias particularidades que a lei possa ter. Mas penso que, de facto, Importa referir que só vigora até finais de 2015. Independentemente disso, julgo que é muito positivo, até porque eu admito que se ela vigorar por este período de tempo, poderá eventualmente ser reapreciada para se dar continuidade. E já ajudará certamente muitas famílias. Não tenho dúvidas, até porque crise. Um dos problemas que aqui se coloca tem a ver com perda de rendimentos, falta de recursos, desemprego e, portanto, é deste tipo de medidas que, efetivamente, por exemplo, muitas das pessoas que estão em desespero de causa relativamente à sua habitação estariam à espera. Presumo eu que face a estas medidas e ao facto de elas serem tão positivas, mas darem saídas, eu julgo que se isso tivesse acontecido, por exemplo, há 2 anos atrás, que provavelmente muitos milhares de famílias poderiam ter tido solução que não tiveram até agora. Exatamente, muito bem. Fica então esta informação. A partir de segunda-feira, as famílias que tenham crédito à habitação em cumprimento podem começar a renegociar o empréstimo com os bancos. Passamos agora então para Matosinhos. Pelo menos 9 das 10 juntas de freguesia que compõem o Conselho de Matosinhos vão entregar uma providência cautelar nos tribunais competentes com o objetivo de travar a redução para 4 freguesias. O anúncio foi feito esta sexta-feira. Olha, eu julgo que Como pode ser interpretada esta providência cautelar? Esta iniciativa é louvável, mas terá que ter o devido acompanhamento técnico e jurídico. Uma providência cautelar costuma ser o acautelar prévio de um direito, de uma forma extraordinária, de um direito que se quer acautelar numa ação principal. Aqui o problema que se coloca ao nível da extinção de freguesias, nomeadamente nesta lei de reorganização do território, aliás, isto são sinais evidentes de que nós vamos ter muita polémica em torno deste novo mapa, porque só agora é que começa a definir-se, e isto é um sinal claro de que até agora, até ao momento, muitos destes agentes que estão no terreno acabaram por estar um bocadinho distraídos sobre aquilo que podiam ser as consequências da aplicação prática da lei. Vila do Conde e Santo Tirso também disseram hoje que não aceitam a redução de freguesias. Mas o facto de não aceitarem, nós estamos a falar de uma lei de cumprimento obrigatório, e as pessoas não podem dizer que não cumprem a lei.
e tiveram a oportunidade até de, em termos de locais, de poder aprovar mapas alternativos, tendendo à especificidade local, com a margem de flexibilização de 20%, que reduziria muito menos, de eventualmente poderem fazer a desclassificação de freguesias de urbanas e não urbanas, de acordo com a especificidade local. Houve muitas situações. Digo que a lei, eu sou uma das pessoas que digo isto, é de facto cega na caracterização daquilo que é urbano e está a ser aplicada de uma forma quase homogénea no território nacional. Esta iniciativa de Matosinhos, eu gostaria de dizer-lhe que penso que vai desembocar numa situação que não deve ter solução, porque uma providência cautelar tem que ser sobre um objeto devidamente concretizado. Esta lei não tem na unidade técnica um órgão administrativo. A unidade técnica é um órgão de apoio da Assembleia da República. A decisão vai ser uma decisão política, que é uma deliberação da Assembleia da República. E eu temo que o êxito de diligências judiciais como estas não tenha vencimento. Até porque estamos a um ano das eleições autárquicas e aqui uma questão também se levanta. Será que este mapa das freguesias vai conseguir ser feito nos prazos que deverá? Essa é uma dúvida que foi suscitada pela ANAFRE, e o Presidente da ANAFRE hoje mesmo fez outra vez lembrar, e portanto é importante que os nossos telespectadores também tenham noção disso, lembrar que junto do Provedor de Justiça acionar os mecanismos legais para suscitar a legalidade e a constitucionalidade da lei junto do Tribunal Constitucional. Penso que estará para breve uma possibilidade do Tribunal Constitucional se vir pronunciar sobre a legalidade da lei, que está em cima da mesa essa discussão. O que eu dizia há bocadinho é que a própria decisão da Assembleia da República, seja ela qual for, aprovando um mapa final de freguesias, poderá ela própria, antes da promulgação, ser submetida a esta fiscalização preventiva da constitucionalidade. Eu já aqui suscitei também esta questão. Há pelo menos uma norma que leva a que isto possa acontecer. O artigo 5º da lei da Carta Europeia da Autonomia Local refere que, em termos de alteração dos limites territoriais das freguesias, as populações tenham que ser ouvidas, e têm que ser ouvidas eventualmente por via do referendo, e mas se até isso ao momento for possível, não foram ouvidas. E todos os referendos que tentaram fazer... Aquilo que a Helena está a dizer é exatamente essa a abertura que dá para a violação desta norma perante a aplicação da lei. Isto é, perante o estabelecimento desta regra de audição prévia, ainda, e até por via do referendo, se for possível, como diz a Carta Europeia, esta lei ter sido implementada sem essa audição poderá levar a suscitar-se a legalidade e a constitucionalidade desta lei junto do Tribunal Constitucional, que eu penso que juridicamente será uma das poucas saídas que eventualmente existirá, porque não há aqui momento nenhum, ou momento algum, em que exista um ato administrativo que possa ser impugnado. Muito bem, Cancela Moura, ficamos então com este apontamento. O Conselho de Matosinhos vai entregar uma providência cautelar nos tribunais competentes com o objetivo de travar a redução para 4 freguesias.